Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Olá, bem-vindos ao programa especial da TV Floripa, onde nós vamos debater o ato do dia 20 de junho, que está sendo chamado por várias entidades do Serviço Público Estadual, das empresas do Estado, assim como dos poderes do Estado. Estamos aqui com o Wallace, do Sindsaúde, o Rubenvaldo, do Sindalesc, a Janine, do Sindipd, e o Carlinho, do Sint, além de quem vos fala, do Sintesp, Volney Chucre. O debate hoje se refere ao desmonte do serviço público do Estado, que está acontecendo em todas as áreas, em todos os poderes, falta de concurso público e além do ato unificado que estamos chamando para o dia 20 de junho, na frente do Centro Administrativo, na SC 401. Como esse é um problema que afeta todas as categorias, todos os órgãos do governo, assim como os poderes do governo, tanto o judiciário, quanto o legislativo, quanto o executivo, nós resolvemos então fazer esse ato no dia 20. Chamamos aqui as entidades para falarem um pouco, inclusive, como que estão vendo o dia 20 e o que especificamente dentro do seu âmbito de trabalho está acontecendo que resolveu que essas entidades se juntassem para a gente poder fazer esse ato. Então eu vou passar a palavra para falar um pouco da questão da saúde para o Wallace, que pode apresentar isso para a gente, como é que está acontecendo dentro da saúde, como é que está a situação dos trabalhadores da saúde e do próprio serviço de saúde no Estado, Wallace. Obrigado a todos pela audiência, né? Cumprimentar todos os colegas. Vivemos num momento muito difícil. O governo e o instrumento do golpe que vem se instituindo no país acompanha o desmonte dos serviços públicos, né? E especialmente na saúde, a gente vivencia uma crise, em parte ocasionada proporcional pelo governo, né? O governo vem sucateando a saúde, inclusive tirando dinheiro da saúde, né? Vivenciamos agora na Assembleia Legislativa um golpe, onde o Raimundo Colombo deixou de aplicar recursos na saúde, criando um endividamento da saúde proposital, para dizer que o serviço não funciona. Junto disso, nós temos um déficit enorme de servidores da saúde, que o governo se nega e já disse que não vai fazer concurso público, né? Os trabalhadores da saúde estavam em plena mobilização para parar os serviços, né? Mas infelizmente e pela decorrência das coisas que estão acontecendo no país, os trabalhadores optaram em não fazer essa mobilização nesse momento, mas a gente vivencia de que os serviços de saúde pública cada vez mais vão ficar mais escassos e menos ofertados para a população. E o que a gente vivencia nos próximos anos será uma retirada gradativa das condições de atendimento à população. Isso vai refletir muito na saúde da população em geral. E a gente visualiza que isso pode se tornar um caos nos próximos 2 anos. Obrigado, Wallace. Esse é um acontecimento que não é só na saúde, né? Nós temos problemas também na educação, e aí eu gostaria que o Carlinho fizesse também essa exposição com relação a como que está a questão da educação. Olá, uma saudação a todos os colegas aqui sindicalistas. Bom, eu acho que primeiro, Volney, o Sint, ele além desses problemas na educação, eu acho que é muito importante essa nossa unificação enquanto todas as entidades, né, do funcionalismo público de Santa Catarina tomar essa decisão de criar essa mobilização conjunta, né, esse ato para o dia 20, como uma forma de enfrentar todos esses problemas aqui em todas as secretarias, empresas
né, do Estado, uma forma da gente defender a qualidade do serviço público. Na educação, os ataques e o desmonte ele é histórico já. Nós, né, temos feito muitas greves, muitas mobilizações, e o governo realmente não cumpre a lei com relação aos 25% de aplicação na educação. O governo agora, recentemente, ele dispensou mais de 100 profissionais que trabalham na estrutura da educação aqui no prédio da Secretaria, que eram funcionários gratificados. Isso implica no retorno desses profissionais para a escola, isso resulta na demissão de profissionais que estão com os alunos agora na sala de aula. Então é um descompromisso total com a qualidade do serviço que nós profissionais oferecemos, né, para a população. Então dessa maneira o Cinti está entendendo que esse ato do dia 20 é muito importante. Nós temos que nos fortalecer enquanto servidores públicos, porque passa para a população, ainda existe aquela história que o funcionário público é uma pessoa que não trabalha muito, que ele é amigo do governo, entendeu? E pelo contrário, a gente sabe que a gente defende, né, o concurso público, principalmente no magistério, que a gente defende que o professor tenha uma carreira, né, seja um profissional com identidade, né, com relacionamento com a comunidade escolar. Então eu acho que esse momento aqui que a gente está se unificando para defender a qualidade do serviço público e os trabalhadores e as trabalhadoras, eu acho que é um passo muito importante que a gente está dando. Obrigado, Carlinhos. Essa coisa do concurso público, né, ela é geral para todo o Estado, né, para todos os poderes, inclusive. O Rubem estava falando com a gente com relação aos números de servidores que nós temos na Assembleia Legislativa. E aí eu queria que ele desse o exemplo que ele estava dando para a gente aqui antes da gente começar a gravação, para ele explicar mais ou menos a proporção de como funciona dentro da Assembleia Legislativa e já aproveitar para falar dos outros problemas. Bem, primeiro, olá a todos, né? Os companheiros de luta. E em cima até antes da fala do Carlinhos, eu queria dizer que sempre foi uma ideia nossa, que a gente defendia, que se nós, enquanto servidores do Estado, fizéssemos movimentos sempre unificados, acho que nós teríamos sempre muito mais força e todas as categorias alcançariam melhores os seus objetivos. Então eu acho que esse momento de unificação agora é muito importante, porque teve tempos atrás que isso já ocorria e as vitórias eram sempre mais fáceis. Mas o problema na Assembleia não é diferente do desmonte que está acontecendo no serviço público de uma forma geral. E a nossa, ali na Assembleia, esse desmonte começou a ocorrer mais efetivamente de uns tempos para cá, umas 2, 3 administrações atrás. Aí. Hoje, para vocês terem ideia, no universo de 1.750 servidores, nós temos na Assembleia 379 servidores efetivos na ativa, concursados. Temos 708 aposentados e temos 1.080 comissionados e 300 servidores terceirizados. Tá? Nós estamos para falar de uma carreira específica. Assim, aí desses 379 que eu citei, 152 já tem mais de 56 anos. Eles estão há 36 anos, mais ou menos, na Assembleia. Dentro de 1 ano e meio, 2 anos, estarão todos aptos a se aposentar. Para falar de uma carreira específica, para ver como é que está, nós temos a carreira de analista 3, que é de nível superior. Nós temos 276 cargos. Desses, 91 estão ocupados. E desses 91, 50 servidores já estão com tempo para se aposentar. Logo, nós vamos ter que, se não for feito concurso, nós vamos ter que agilizar na justiça, coisa obrigando que seja feito concurso para poder cumprir com a Constituição, que diz no seu artigo 21, no parágrafo 3º, que sempre que houver vacância de 1/5, né, dos cargos até ocupado, aliás, 1/5 dessas vagas, são obrigados a fazer concurso público. Então a gente vê que é uma bandeira que a gente já carrega há muito tempo e brigamos direto, e com todos os presidentes que passaram, e de uma forma mais ferrenha ainda com aquele que foi um dos que desmontou mais essa categoria, que foi
Gelson Merizio, quando esteve na presidência da casa, que eu tive o desprazer de ser presidente do sindicato e tê-lo nos meus 2 mandatos, peguei ele 2 vezes como presidente da casa. A gente teve uma guerra muito grande com ele, e ele que foi que fez esse grande desmanche na Assembleia. Inclusive acabando com a carreira de nível médio, que está lá agora, quem se aposenta não ocupa o cargo, vai ser extinto. Ele mesmo chegou um dia a dizer que se fosse fazer concurso para a Assembleia, exigiria que tivesse curso, não só curso superior, mas mestrado. Esse desmonte, ele acontece em todas as áreas. Na área da informática, por exemplo, né? A Janine estava contando que lá, pelo menos, o Sindipd conseguiu evitar a terceirização, mas até um certo ponto, né, Janine? Exatamente. Há um tempo atrás, ocorria a contratação de empresas terceirizadas para desenvolver trabalho da área fim da empresa, até que a gente conseguiu conter esse tipo de situação e começamos e voltamos a pressionar a empresa na questão do concurso público da contratação. Daí em diante conseguimos que fosse efetuado 2 concursos públicos, um inclusive vigente, só que o problema é que o governo proibiu a contratação até dezembro desse ano dos próprios concursados. E aí começa a ter um problema de continuidade dos trabalhos que são feitos para todas as secretarias e todas as empresas públicas, que é o maior cliente, vamos dizer assim, do SEASC. Estamos numa situação nacional e dos estados de desmonte das empresas e das estruturas públicas para atender a população, e cada vez verificando que a coisa está se desintegrando, vindo à tona uma política neoliberal de desmonte e diminuição desse Estado, que é onde atende a maior parte das pessoas, seja na educação, na saúde, ou seja até dentro do processamento de dados, que é onde muitas vezes não aparece o trabalho que é feito, mas indiretamente todos os servidores e toda a população é atendida através da segurança pública, da própria educação, da saúde. Todos são atendidos com sistemas que dão suporte para essa estrutura toda se manter e atender bem o público, né? Nessa situação, todas as secretarias, todos os poderes, inclusive do Estado, vão depender desses programas, né, para poder funcionar o atendimento, agendamento de atendimento, tudo isso está dentro de programas que não aparecem ao público mais diretamente. É que nem quando a gente falava que o prefeito não fazia saneamento básico porque era uma coisa que ficava debaixo da terra, não aparece. É a mesma coisa com o sistema de informática hoje, né? O que a gente visualiza hoje em dia, assim, é que parece que está se criando uma casta, está se criando um segmento na nossa sociedade brasileira para não deixar a inserção do povo, né? A gente vê os políticos cada vez mais se utilizando, pegando o exemplo da colega, a Secretaria de Estado da Saúde comprou 5 softwares para usar dentro dos hospitais, sendo que a gente tem um órgão dentro do Estado para criar isso. Exatamente. Então, assim, se utiliza de dinheiro público para agradar as benéficas dessas empresas que apoiaram eles nas campanhas. E o problema maior que a gente visualiza hoje. Hoje, as assessorias jurídicas, hoje, por exemplo, 2 sindicatos enfrentam um problema enorme dentro do Tribunal de Justiça, que era para ser o nosso fiscal do governo, fiscalizar o governo das coisas erradas que ele faz. O que a gente visualiza hoje? Que nós temos uma Procuradoria-Geral do Estado que se insere dentro do Judiciário para poder defender o governo das coisas erradas que faz. Nós temos servidores sendo descontados dos seus salários indevidamente, contra a lei, ilegalmente, situações
E onde a justiça deveria defender o lado que está correto, defende o governo, porque o governo prefere gastar com empresas, né, terceirizações. Né. A gente vê que o poder hoje no Brasil, ele está se blindando de tal forma que ele vai chegar um determinado momento que ele vai se blindar de qualquer ataque ou qualquer manifestação. Nós vamos estamos chegando num momento que nós estamos tendo uma ditadura, mas não pelos militares, e sim pelo próprio poder executivo que está se criando uma casta e se perpetuando no governo. E a população hoje aceita isso, porque a partir do momento que eu abro mão e digo que não quero saber de política, que eu não quero... Nossas categorias, nós temos que fazer candidatos, nós temos que botar pessoas dentro do executivo para poder lutar pelas bandeiras hoje da população, porque a população hoje não se encontra representada por ninguém. E isso é uma crise de representatividade. Exatamente, é a crise de representatividade. E, querendo ou não, apesar das difamações dizendo que o servidor público é malandro, né, que isso é o que cola, né, que o servidor é malandro, mas eu, como servidor público da saúde, mesmo com uma lesão no ombro, eu estou dando plantão no hospital, porque se eu sair, o meu colega também vai ficar doente, e a população, que pode ser meu pai, meu tio, meu avô, se internar no hospital, vai estar à mercê de não ter um servidor. Então, assim, o professor, minha esposa é professora, está com um problema na coluna e está dando aula. Então, assim, a gente visualiza os servidores tentando manter, tem as laranjas podres em qualquer lugar, e isso tem que ser trollado, isso tem que ser cortado. Mas não são esses a maioria são pessoas que se dedicam 20, 30, 40 anos, e geralmente, pelos estudos que tem da perícia, acabam morrendo trabalhando. E isso não aparece, a população isso não sabe. Né? É verdade. Inclusive, todo mundo aqui falou da importância dessa unidade dos sindicatos todos, né? A gente tem feito as reuniões preparatórias para o dia 20 e aí a gente tem contado com outros sindicatos que não estão aqui, mas estão dentro da luta, o Sintaema, o Sinjusc, o próprio pessoal da Praça que você né, comentou. Então, esse ato representa essa unidade na ação, fazer a coisa acontecer com essa unidade na ação, né? Com essa unidade de todos os sindicatos, de todas as categorias, porque o problema ele atinge a todos, independente de qual setor que tu está, qual é o poder que tu está, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, seja no poder judiciário. O problema é que todos, de uma certa forma, são ligados ao poder executivo, porque quem repassa o 12º dos poderes é o poder executivo. Então a fonte de arrecadação é a mesma, né? E que inclusive vai remunerar as empresas, né? Como, por exemplo, o subsídio para a Casan, para a Celesc, enfim. Esse ato do dia 20, ele está mais do que na hora de acontecer, né? Mais do que na hora de a gente realmente tá se juntando, né? Todo mundo junto, todo mundo agora com o mesmo objetivo. O Benvaldo foi feliz quando ele fala que é só assim que a gente consegue as vitórias com mais facilidade. Esse desmonte, eu vou dar um exemplo que está acontecendo na base do Sintesp, que é o exemplo do prédio, né? Eles estão se desfazendo do patrimônio público, né? Então tem um prédio, para quem conhece Florianópolis, no centro de Florianópolis, no centro comercial de Florianópolis, que fica na esquina da rua Felipe Schmidt com a Avenida 7 de Setembro. Aqui tinha um prédio ali que era do governo, era do patrimônio do Estado, que se localizava ali. Então a gente tinha ali um órgão que era a Fátima, que virou Instituto Meio Ambiente agora, mas o prédio era próprio. O que eles fizeram? Eles falaram que tinha que reformar o prédio, tiraram as pessoas do prédio, colocaram num prédio alugado, aqui próximo também. Dando dinheiro para algum empresário. E aí o prédio ia ser reformado, depois as pessoas iam voltar para lá. Bom, o que eles fizeram nesse meio tempo? Leiloaram o prédio.
Eles tiraram, ou seja, não teve resistência dos trabalhadores porque eles achavam que ia sair e voltar. Uma Né? área nobre, do lado do pórtico. No lado do pórtico, na frente, assim, aquele Pra prédio ali. especulação imobiliária, Isso. com Não, certeza. eles venderam, e coincidentemente, quem fez o maior lance foi uma empresa que presta serviços para o governo, que é a André Pisbe Montesinos. Então já Então, era assim, talvez um jogo de carta marcada. Não, falta-me prova para falar isso, né? Mas no mínimo a desconfiança a gente tem, né? Como eu no falei, mínimo talvez, a desconfiança talvez, né? Mas eles Porque é uma coisa... Eles fazem isso, né? Na Assembleia o Meirelles fez isso com a gente. Exatamente, eles Para fizeram isso. reformar a Assembleia, para reformar os gabinetes, né? Que hoje são lá, vocês frequentam a casa, vocês veem, os gabinetes lá são maiores do que muita residência de muitos cidadãos. Na média, são 100 metros quadrados cada gabinete daquilo. Tem os maiores e ele, como foi espertinho, pegou um dos maiores, no canto lá onde era a Procuradoria Jurídica da Assembleia, que é uma área maior. Então eles fizeram isso, ele fez isso, tirou a gente de lá, botou em prédios, botou num prédio alugado, dizendo que depois ia construir, que ia levar todo mundo de volta. Espalhou a Assembleia em 4 prédios pela cidade. Aí hoje, o que aconteceu? Está lá, a Assembleia foi obrigada a comprar, quer dizer, obrigado não, porque o dinheiro que devolveram o governo do Estado, dizendo que era para aplicar na saúde, né, que até hoje ninguém viu, porque foi muito dinheiro que foi devolvido, nesses anos todos, e não se vê esse dinheiro chegando na saúde. Ou alguém viu a melhoria, alguma coisa, ninguém viu nada. Aí a Assembleia comprou um prédio e está lá, está na justiça, parece que estão brigando por conta. Vai ficar separado, né, quando dizer que não, que juntar tudo novamente. Eu acho que era importante, Rony, a gente colocar que essa nossa mobilização e essa nossa união, e é a união que fortalece, né, as lutas que se tem, colocar que não é um corporativismo, né, que não existe um corporativismo de nossa parte. Isso é importante. A luta é pelos serviços públicos, né? Exato. Por todas as empresas públicas, os serviços públicos e de todos os poderes, não só de um poder, né? Do executivo, do legislativo, do judiciário, né? Porque é o que a gente quer, né? Qualidade de serviços públicos prestados para a população, né? Porque a gente sabe que o povo mais pobre não tem acesso a médicos particulares, não tem acesso a escolas públicas, porque a gente sabe que é uma desigualdade total dentro do capitalismo. Então a gente sabe que não existe essa possibilidade de uma pessoa que tem acesso a um financiamento para uma habitação, não é para todos. É verdade. Inclusive, Volney, quando a gente faz todo esse debate do serviço público, né, que oferece à população, a gente discute o tamanho do Estado. Né? O debate que a gente está fazendo é qual é o tamanho. É um Estado grande? É um Estado pequeno? A gente defende que o Estado tem um tamanho ideal para servir, atender a população. Por exemplo, a gente sabe que depois de 16 anos de governo de Luiz Henrique Colombo, Santa Catarina ainda vive com a ambulancioterapia, ou seja, o interior de Santa Catarina, todas as cidades, né, do Planalto, do Oeste, do Norte, tem que se dirigir a Florianópolis para ter os seus tratamentos, ser atendido em hospitais, porque lá não existem os equipamentos adequados para dar esse. Então, na nossa opinião, esse é um debate, por isso que a gente faz a crítica ao governo Pinho, Moreira e Colombo, porque desenvolve essa política de tirar a responsabilidade sua do Estado. E a gente recorda aqui a greve dos servidores da Prefeitura de Florianópolis, que foi justamente uma greve contra as OS e esse processo de entregar para outros fazerem, né, os serviços do Estado. E na educação a gente sabe que também o governo entrega para as prefeituras o ensino fundamental como uma forma de se eximir, e evidente que a gente diz que esse dinheiro que o neoliberalismo sobe, ele vai entregar para os seus amigos, para as suas empresas. Né? Então é essa a crítica que a gente faz, e por isso que eu acho que é importante essa nossa unidade aqui para enfrentar essa situação. Então, Carlinhos, a gente visualiza, dentro da tua fala, dentro da Assembleia Legislativa, nós temos representantes médicos que são os médicos principais de hospitais do interior.
estão há 10, 15, 20 anos dentro da Assembleia Legislativa e até hoje a gente não tem um serviço próprio do Estado nesse interior. Nós temos unidades próprias em Florianópolis, Mafra, Joinville e Lages. No resto do Estado, nós temos unidades ou terceirizadas ou passadas para organizações sociais que têm viés político. Nós temos 198 hospitais filantrópicos em Santa Catarina. Esses hospitais, nada mais, nada menos, servem para fazer trampolim eleitoral. Aí eu preciso de uma cirurgia, eu peço para o deputado tal, porque daí vem para Florianópolis operar. No hospital de Oeste que foi aberto, como exemplo o Hospital Florianópolis, que só fazia cirurgia de quem era padrinhado político, encaminhava. Agora o Ministério Público conseguiu fazer uma lista própria, uma lista única de procedimentos, mas mesmo assim ainda a gente tem a dupla porta, onde a pessoa entra pela fila, tem gente que entra por trás. E existe investigação do GRAECO, existe investigação do Ministério Público e da Justiça, de deputados, tá, e assessores parlamentares aqui em Santa Catarina que fazem isso. E a gente, e nós, os servidores, é que fizemos essas denúncias. Porque se dependesse da justiça por si só, que hoje parte dela está cooptada pelo governo, que é indicada pelo governo, não faz nada, fica omissa. Porque quando é no lombo da população é ferro, é bola de borracha. Agora, quando é para a empresa, é as benéficas. 6 bilhões de isenção fiscal, como a gente vê hoje em Santa Catarina. Gente, eu acho que esse nosso programa aqui pode ter uma boa repercussão, essa capacidade que os sindicatos têm de unidade, de fazer com que a gente possa trabalhar todos juntos por uma causa nobre, que é uma causa que é a defesa do serviço público, a defesa do Estado em si, né, do Estado brasileiro, da democracia brasileira. Como fala o Wallace, né, a gente está vivendo sob um golpe de Estado que está deteriorando tudo, entregando todo o patrimônio, né? Eles só não entregaram a Eletrobras agora porque houve uma resistência forte, mas o caminho é de entrega. Eles não vão entregar tudo junto, mas vão entregando os pedacinhos, né? Como estão fazendo com a Petrobras, como estão fazendo, enfim. E essa unidade é necessária para que a gente possa, enfim, enfrentar essa situação toda, né? Eu gostaria de agradecer muito ao Carlinho, a Janine, Rubenvaldo, Wallace, agradecer a audiência de todos, e a gente vai fazer o ato então no dia 20 de junho, em frente ao Centro Administrativo do Governo, às 14h. Muitas categorias estão chamando assembleias para a parte da manhã. Os companheiros do Sintaema pediram para que eu falasse isso, né, que eles vão fazer uma assembleia na parte da manhã para poder participar unificadamente do ato na parte da tarde. E a gente gostaria de agradecer essa audiência, e vamos fazer esse debate e vamos participar desse ato. A gente agradece em nome do Sintesp, que está cedendo esse espaço para que o conjunto dos sindicatos possam estar chamando esse ato, e a gente volta na semana que vem. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.